guerra, força, coragem, história e a tradição. É com a força dos samurais e a arte dos pincéis que vamos narrar esta história. A história de um pequeno franzino que desde cedo aprendeu a enfrentar a dureza da vida. Um jovem que deixou a pequenez de lado para se tornar um dos grandes dos quadrinhos. O nome dele é Júlio Shimamoto. Em meio ao avanço dos tanques de Hitler na Europa, os barulhos de bombas, as notícias de morte e países buscando a paz, uma família de sobrenomes de Shimamoto se fixava em Borborema, no interior de São Paulo, na divisa de Mato Grosso. Era o auge da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, o presidente americano Roosevelt ajudava na construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Os Estados Unidos construíam uma base militar no Rio Grande do Norte. E o exército alemão bombardeava navios brasileiros no Atlântico. O mundo estava em guerra. O Japão atacava uma ilha americana no Havaí. Aviões eram destruídos e milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas. 4 anos depois, a América lançava 2 bombas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. É nesse momento, pós-bomba, que explode a imigração japonesa no Brasil. Na época, o número chegava a 188.986 pessoas. Os japoneses chegaram de navio e vieram trabalhar nas lavouras do Paraná, Pará e no interior de São Paulo. Não foram tempos fáceis. Sofriam com o clima, a língua e a alimentação. A família Shimamoto também migrou para o Brasil. A família da mãe de Shimamoto tinha sangue nobre, descendia de Yoshi Kurano Kusuke, samurai que liderou a vingança dos 47 Ronins, que virou filme em Hollywood. I'm looking for someone who was sold to you when he was a child. Those who enslaved you, killed our leader, and banished us from our land. Join us, and we will have our revenge. Whatever happens, whatever you see, there's no coming back. It is time. Your world will burn. We're not afraid of you. You should be. Mountains of corpses will not stand in our way. Their army is infinite. We are 47. Your life belongs to us. Then take it if you can. Will know who we are and what we did. Mas aqui no Brasil, todos viviam de forma humilde. A família tinha um armazém, o pai trabalhava de caixeiro viajante e a mãe costurava, e a tia era dona de um estúdio de fotografia. Júlio Shimamoto, quando criança, morou com os pais no sertão do Mato Grosso, mas como era muito perigoso, voltou para Borborema, interior de São Paulo, onde morou com a tia. Ajudava nos serviços de casa e sofreu na pele o preconceito. O Japão havia selado aliança com a Alemanha nazista e com a derrota na Segunda Grande Guerra Mundial, muitos foram perseguidos, discriminados e até surrados. E com Júlio Shimamoto não foi diferente. Afinal,
crianças também sabem ser cruéis. Júlio Shimamoto, quando bebê, teve princípios de paralisia infantil e por isso usava bota ortopédica. Os garotos na escola riam e batiam nele, chamando-o de Japão Manquinho. O pai, que era mestre de arte marcial, não gostou nada de saber que o filho apanhava e todos os dias dava aulas de artes marciais para o seu filho. Em Borborema, Júlia estudava na escola local e ajudava nos afazeres da casa. Como retribuição, ganhava revistinhas de um bilheteiro e vendia as publicações na estação dos trens. Vida Doméstica, Fonfon, Alterosa, Seleções, Careta, Eu Sei Tudo. Essas eram as publicações que faziam a cabeça do pequeno Júlio Shimamoto. Nessa época, o pai trabalhava como administrador de uma fazenda e nas viagens a trabalho fazia revistas para o filho. Os presentes tinham nome: Gibi, Globo Juvenil e Guri. Até hoje, na memória de Júlio Shimamoto, esses foram os melhores presentes de uma vida inteira. Capitão América, Buck, Príncipe Namor, Tocha Humana e Centelha, Comando Yankee, ficariam gravados para sempre na lembrança dele. Foi aos 5 anos de idade que a carreira promissora do hoje mestre Júlio Shimamoto começaria. No início, desenhando os próprios gibis. As histórias não tinham os tradicionais balões e eram desenhadas em papéis avulsos, narrando as vitórias dos japoneses sobre os americanos, algo só possível na cabeça dele. Os anos passaram. Júlio Shimamoto frequentou o curso de eletrotécnico e aprendeu a marcenaria, encadernação e a fazer placas, painéis, faixas e cartazes. Quando a vocação dele para as artes ia aparecer, o Sr. Shimamoto resolveu criar galinhas. Toda a família se mudou para Ferraz de Vasconcelos para trabalhar numa granja. Aos 15 anos, Júlio Shimamoto foi contratado como estoquista numa loja de tecidos e se inscreveu na Associação Paulista de Belas Artes, onde aprendeu natureza morta e perspectiva, e logo mudaria de trabalho. Passaria a ser desenhista auxiliar da rede Sears. O trabalho era bom. O que menos Júlio Shimamoto fazia na Sears era desenhar. Por isso, pediu demissão. Fez uma adaptação do livro A Conquista do Acre, da companhia Melhoramentos, e colocou debaixo do braço, e apresentou na editora Novo Mundo de Miguel Falcone Penteado. Penteado deu dicas para Shimamoto, e um mês depois, ele dava as contrascapas da revista Acredite Se Quiser, para Shimamoto fazer. Em apenas 2 meses, Júlio fez 8 HQs de curiosidade, mais 4 revistas. Miguel gostava muito do garoto, e logo daria a ele a oportunidade de desenhar a HQ Satanás. O trabalho chamou a atenção de Jânio Cortez, da editora Estevão Lacerda, que logo entrou em contato para oferecer a ele próximos trabalhos. Penteado e Cortez eram sócios da editora Continental, que depois se chamaria Outubro. Era uma editora nacional que produziria autores brasileiros nas categorias terror, infantil, faroeste. É dela títulos como Capitão 7, Capitão Estrela e Vigilante Rodoviário. Aliás, na Outubro, Júlio Shimamoto desenhou a primeira HQ do Capitão 7. Júlio Shimamoto fundou a Associação de Desenhistas de São Paulo, que tinha Maurício de Souza como presidente. A ADESP foi notícia em praticamente todos os jornais da época, mas quase todos do setor de quadrinhos, inclusive os donos de editora, e viraram as costas. Eles tinham medo de perder o controle sobre a contratação e pagamento dos desenhistas e roteiristas. Júlio Shimamoto foi boicotado e a associação acabou. Dos 58 membros, apenas 3 ficaram ao lado dele. Mas antes
da associação acabar, ela entregou uma lista de pedidos para um assessor do presidente Jânio Quadros. Jânio prometeu fazer alguma coisa e fez. Fez um projeto de lei para a Câmara, mas um deputado de nome Eloy Dutra, pressionado pelas editoras, conseguiu arquivar o projeto. E para piorar, Jânio Quadros renunciou. Com o fim da associação, Júlio Shimamoto segue para o Rio Grande do Sul para trabalhar na Cooperativa Editora de Trabalho de Porto Alegre, fundada por José Geraldo, e que teria o apoio do então governador Leonel Brizola. Quando tudo parecia calmo, explodia a ditadura no país. Brizola era preso e a cooperativa chegava ao fim. Na década de 70, Júlio Shimamoto também seria exilado. Ele foi preso na Operação Bandeirante e ficou preso no QG da Rua Tutóia, em São Paulo, sendo depois transferido para os porões do DOPS. Shimamoto foi indicado por amigos para trabalhar na gerência de McCann Erickson e foi o início da passagem dele pelas agências de publicidade. Os quadrinhos sempre o acompanhariam. Maurício de Souza estava participando de uma concorrência para o jornal A Folha de São Paulo. A ideia era criar um projeto que fizesse a transição de infância para a adolescência, e Maurício foi buscar a ajuda de Júlio Shimamoto. Era o tempo em que os jornais abriram espaço para os quadrinhos com clássicos da literatura, tiras diárias e tabloides infantil. Assim veio o HQ O Gaúcho. Maurício de Souza ganhou a concorrência e O Gaúcho foi um sucesso. Foi publicado durante 3 anos e quase virou seriado na TV Tupi. Ele contava as aventuras de Fidêncio, um sobrevivente da Guerra do Paraguai, pelos pampas gaúchos, acompanhado de um jovem companheiro. Aliás, a palavra sucesso sempre esteve na trajetória de Júlio Shimamoto, artista de traço marcante. Passou pelas principais editoras do país, como Continental, Outubro, VEC, com Otacílio, Grafipar, Bloco Editores com Edmundo Rodrigues. Foi gerente da multinacional de publicidade McCann Erickson e trabalhou na Caio Domingos Associados, na Walter Thompson, onde fazia storyboards e ilustrações. Esteve à frente de projetos pioneiros para a categoria com a Associação de Desenhistas de São Paulo e de nacionalização dos quadrinhos. Várias vezes homenageados, inclusive no Festival Internacional de Quadrinhos, sendo considerado na década de 80 o terceiro melhor diretor de arte do Brasil. Esse samurai dos quadrinhos até hoje serve de exemplo e inspiração para profissionais experientes e para jovens artistas. Shimamoto é um grande mestre do quadrinho nacional. Ele está há quase 60 anos publicando quadrinhos. Ele foi um dos primeiros desenhistas do Capitão 7, em 1957. De 61 a 64, ele fez parte de um movimento importantíssimo de nacionalização do quadrinho brasileiro. Ele, com Maurício de Souza, Eli Barbosa, Gedeone Malagola, Lírio Aragão e Seidenberg. Ele fez parte também da ADESP, Associação de Desenhistas de São Paulo, que foi uma tentativa de organizar a categoria. Ele, na verdade, foi precursor da AQC, a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas, da qual eu faço parte. O Shimamoto ele publicou em vários lugares, como a revista Espectro, da editora VEC, mas eu conheci mesmo os quadrinhos dele através das revistas da editora Block, feitas pelo Edmundo Rodrigues. Todos os quadrinhos de terror que ele publicou nos anos 70. Em 1987 eu conheci o Shimamoto no encontro de quadrinhos de Araxá, lá em Minas Gerais. E foi um grande prazer, porque ele é um desses nomes do quadrinho que fizeram a diferença. Em 2007 ele lançou o Banzai, que é um quadrinho em homenagem ao centenário da imigração japonesa, e ele foi homenageado no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. E ele lançou pela editora Criativa esse álbum, esse sketchbook, onde você pode reconhecer toda a genialidade do traço, as experiências gráficas que ele sempre fez, porque ele sempre foi um mestre, o grande samurai dos quadrinhos. Ele sempre foi um grande experimentador e ele nunca se solidificou num estilo só. Então é isso. Shimamoto, parabéns. Você é um mestre que se reinventa a cada dia.